E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que muita gente se faz. Qual é o custo real de viver na Europa? Especialmente se a gente comparar com uma cidade como São Paulo. Se preparem porque os números contam uma história bem diferente do que se imagina. Uma verdadeira batalha econômica entre o lado oeste e o lado leste do continente. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Quando se fala em Europa, o que vem na cabeça? Geralmente é Londres, Paris, cidades incríveis, mas com custo de vida que assusta. Só que a Europa é um continente enorme, cheio de realidades diferentes. Então a pergunta certa não é se é caro, e sim onde é caro. E claro, como isso se compara com o que a gente já conhece aqui no Brasil. Para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos derrubar essa ideia de uma Europa única. Depois, a gente vai analisar os custos nas capitais mais famosas do Ocidente. Na sequência, vamos descobrir uma surpresa que vem lá do leste e, para fechar com chave de ouro, vamos falar do que realmente importa, o poder de compra. Ok, vamos começar pelo lado que todo mundo conhece, o lado mais famoso da moeda, as grandes e desejadas capitais da Europa Ocidental. E para a gente entender o custo de vida em qualquer lugar, a primeira coisa que se olha é o salário, claro. Bom, olhando essa tabela, o primeiro impacto é forte, né? Os salários em Londres e Berlim são muitas vezes maiores do que em São Paulo. Lisboa, mesmo sendo mais modesta que as outras duas, ainda tem uma vantagem bem grande. À primeira vista, parece uma goleada da Europa, mas a gente sabe que salário é só metade da conversa. E agora, a realidade chega com tudo. O aluguel, minha gente, muda completamente o cenário. Em Londres, ele praticamente engole quase 70% de um salário médio. Já em Lisboa, a situação é ainda mais tensa. O aluguel médio é maior que o salário médio que a gente acabou de ver. Isso mostra bem a pressão que o mercado imobiliário de lá está sofrendo. Berlim parece um pouco mais equilibrada, enquanto São Paulo, olha só, em euros parece bem mais acessível. Vamos parar um instante e olhar bem para esse número. Mais de 2.500 euros. Isso é o que custa, em média, morar num apartamento de um quarto no centro de Londres. É um valor que, sozinho, já muda toda a percepção daquele salário que parecia tão alto, não é mesmo? Certo. Deixando o glamour do Ocidente um pouco de lado, vamos agora virar nosso mapa. Vamos para uma região que muitas vezes é esquecida, mas que está passando por uma transformação econômica, assim, inacreditável. Estamos falando dessa área toda aqui. Países que, depois de muito tempo isolados, correram atrás do prejuízo para se integrar na economia de mercado. E hoje, o que define eles não é mais o passado, e sim um presente super dinâmico e um futuro muito promissor. E é aqui que os velhos estereótipos começam a cair por terra. Pega essa frase sobre a Eslováquia, por exemplo, um país que virou um gigante silencioso na indústria de carros. Isso prova que a região não é só um lugar com mão de obra barata. Não. Estamos falando de uma potência industrial de verdade, em setores de ponta. E tem mais, olha-se dados sobre a Hungria. Ter uma economia considerada mais complexa que a da China e a dos Estados Unidos. Sabe o que isso significa? Basicamente, que eles produzem uma variedade enorme de produtos sofisticados, de alta tecnologia. É um sinal claro de uma economia forte, que inova. Tá, e como tudo isso se reflete nos custos do dia a dia? Usando a Polônia como exemplo. O custo de vida geral é um pouco mais alto que no Brasil, sim, mas o aluguel, apesar de não ser de graça, nem se compara com os valores absurdos de Londres ou Lisboa. A proposta de valor aqui é outra história. Chegou a hora da verdade, porque no final das contas, o que importa mesmo não é o número que entra na conta, nem o que sai, é o que sobra. Vamos entender de fato o poder de compra em cada um desses lugares. Antes de mostrar os números finais, é muito importante a gente ter esse conceito bem claro. O poder de compra é o termômetro da vida financeira. É ele que diz, na prática, a qualidade de vida que uma pessoa consegue ter. É a combinação do salário com o custo das coisas. Simples assim. E aqui, os números contam a história toda. Olha que interessante. Em Berlim, mesmo o salário sendo menor que o de Londres, o que sobra no final do mês é mais que o dobro. Por quê? Custo de vida mais baixo. Londres, com aquele salário gigante, deixa uma sobra bem menor do que se imagina, mas o verdadeiro alerta vem na parte de baixo da tabela. Tanto em Lisboa quanto em São Paulo, o salário médio simplesmente não fecha a conta das despesas básicas, resultando num saldo negativo. Com todos esses números na mesa, o que a gente pode concluir? Para onde vale mais a pena olhar na hora de pensar em um destino? O retrato fica bem claro, né? O Ocidente atrai com salários nominais altíssimos, mas o custo de vida, principalmente a moradia, pode comer toda essa vantagem. Já o leste europeu aparece como uma alternativa, com um equilíbrio muito mais interessante entre custo e oportunidade.
E São Paulo, que foi nosso ponto de referência, mostra um desafio que a gente conhece bem. Uma renda média que muitas vezes não consegue acompanhar o custo de se viver na metrópole. No fim das contas, essa análise toda leva a uma reflexão que é muito pessoal. O que é viver bem? É ter um salário alto na folha de pagamento? É ter um custo de vida baixo e mais tranquilidade? Ou é encontrar aquele ponto ideal, o equilíbrio perfeito entre ganhar e gastar? A resposta para isso, bom, ela é diferente para cada pessoa. A gente espera que essa análise detalhada tenha aberto novos horizontes e trazido informações úteis. Se esse tipo de conteúdo interessa, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. A gente se vê na próxima.